Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Júlia, sou advogada da PLB do município de Serra Dourada e as professoras Neiva e Eudi me solicitaram que eu fizesse esse vídeo aqui para a gente explicar a respeito do plano de carreira dos trabalhadores da educação que acabou de sair do forno. Mas antes disso, vamos parabenizar todos os agentes envolvidos, desde o prefeito Newton, que foi da iniciativa dele de encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, a todos os vereadores que reconheceram a necessidade de valorização dos profissionais e aprovaram, a Secretaria de Educação, que nos apresentou todos os dados, todos os elementos necessários para que a gente fizesse um plano executável, né? Ou seja, um plano dentro da realidade financeira do município. Não vai haver nenhum argumento de que foi algo estratosférico, colocaram percentuais elevadíssimos, o município não tem condições de cumprir, de honrar o plano. Não, tudo foi dentro da realidade financeira do município. Não houve nenhum benefício além do limite, ok? Então, a Secretaria de Educação, junto com a de Administração, nos apresentou esses elementos, foi feito um estudo financeiro do município, então não vai haver nenhum impacto negativo, tudo dentro da normalidade. Agradecer também ao procurador Conrado, que não mediu esforços para nos ajudar no estudo dessa lei, e em especial a PLB, que incansavelmente estava ali cobrando para que isso acontecesse, me pegando no pé para a gente concluir os estudos, e finalmente aconteceu. Eu acredito que no final o maior beneficiado vai ser a sociedade, a comunidade de Serra Dourada, porque a partir do momento que você tem profissionais da educação valorizados, você tem, consequentemente, um estudo, um trabalho mais qualificado e mais dedicado. É natural, as pessoas, ao final, sempre querem ser reconhecidos e valorizados pelo seu trabalho. E esse reconhecimento se dá por meio de uma remuneração digna, uma remuneração condizente, ao menos, né, busca-se com aquilo que é oferecido. Então, vamos lá. O plano é um plano grande, então eu não conseguiria fazer um vídeo curto, peço desculpas, e a gente também não vai tratar de todo o plano, obviamente, e daí já fica aqui a primeira sugestão para que a categoria se dê o trabalho de imprimir a lei e botar na cabeceira da cama e ler, né? Cada dia lê uma parte. Tiver dúvidas, procura o sindicato, procura a advogada do sindicato para que esclareça eventuais dúvidas. É óbvio que a lei não está perfeita em si, mas ela foi feita com muita dedicação, com muito esmero e buscando a perfeição. Então é importante que a categoria conheça o plano, porque o plano é como se fosse uma bíblia, né, da profissão da pessoa. Está ali todos os direitos, todos os deveres também, a organização das unidades de ensino, o poder de interferência do poder executivo no exercício desse trabalho. Então, se você é profissional da educação, você tem que conhecer o seu plano, você tem que ler ele. E esse plano, ele sempre faz alguma indicação da lei anterior, a 72, a lei dos servidores, a lei geral dos servidores. Isso é natural, porque professor é servidor, é uma categoria, professor não, os trabalhadores da educação são servidores, assim como enfermeiro, como médico, como gari, né? Mas ele tem um plano específico, um plano especial. Então, esses trabalhadores precisam conhecer o seu plano, ok? Então tá lá, o plano ele é organizado de uma forma sistemática. Primeiramente vem as questões de objetivos, as atribuições dos cargos, né? Vem toda uma normativa de orientação desses profissionais. E no artigo 2º a gente descreve quem são os trabalhadores que são beneficiados por esse plano, que vão desde os profissionais do magistério, né, que são os docentes, os diretores, os vice-diretores, vem os operacionais da educação, desde porteiro, merendeira, e também está contemplado o assistente de biblioteca, o nutricionista, o psicopedagogo, o psicólogo e fonoaudiólogo. Foi criado, inclusive, esses cargos, algum desses cargos foram criados para justamente ampliar essa percepção de trabalhadores da educação.
Aí, como eu disse, os primeiros artigos vêm falando, por exemplo, dos princípios éticos que devem nortear esses profissionais, porque a dignidade, o decoro, o zelo devem fazer parte do exercício da função. Em seguida vem os direitos, vem os deveres, e dentre os direitos é bom a gente sempre mencionar que o tratamento de forma igualitária é um princípio constitucional. Então, não pode haver preferência de um servidor em relação ao outro, todos devem ser tratados dentro da mesma categoria, todos devem ser tratados igualmente, assegurando-se também o direito à defesa. Portanto, nenhum processo administrativo pode ser instaurado sem que seja oportunizada ao servidor a sua defesa, né, os seus argumentos. Também tem a questão da remuneração por serviços extraordinários. O serviço extraordinário, ou seja, aquela hora extra, deve ser paga, está garantido no plano. Dentre os deveres, vou citar, por exemplo, a necessidade de comparecer pontualmente às aulas, né? Não dispensar antes do término das aulas, a obrigatoriedade de comparecer às atividades complementares. Então, isso é muito importante que todos tenham conhecimento conforme a sua atribuição dos seus direitos e dos seus deveres. No artigo 5º foi colocado as distinções e os louvores. Isso é muito legal que vocês leiam, porque aquele profissional que se dedica, que faz um trabalho diferenciado, ele precisa ser homenageado, ele precisa ser louvado. E, inclusive, há um artigo que diz que cabe um abono salarial, uma parcela única, né, para esses profissionais. Então, está na hora de fomentar isso na Secretaria da Educação, para fazer esse trabalho, né, para avaliar quais são os profissionais que estão mais dedicados e, de repente, aí ter um prêmio por isso, né? É importante também que vocês leiam a respeito da lotação e da remoção. Isso é muito importante, porque a gente não pode ter critérios que a gente chama de subjetivos, né? A gente não pode deixar na mão da administração pública quando e como tirar de qualquer jeito, não. É preciso critérios objetivos. E lá, na lei, vem justamente falando esses momentos. Então, a lotação e remoção são institutos diferentes, mas os dois foram colocados critérios objetivos, ou seja, não é porque eu não gostei da sua carinha que eu vou te tirar da sala de aula e colocar em outra escola, não. A gente tem que obedecer critérios. Então, por exemplo, para a lotação, que seria aquela originária, né? Quando você passa num concurso, a administração, ela antes do concurso, ela elege as necessidades, aí abre o concurso. Olha, eu preciso na escola tal, ou na zona rural, ou na zona urbana. O município, ele elege esses critérios. Depois de eleito, depois da posse, ali é sua lotação. Quando quer tirar aquele professor de uma escola, colocar em outra, ou em sala, ou o que seja, aí os critérios têm que ser objetivos. E lá no artigo, acho que é 30 e alguma coisa, diz que essa escolha deve se dar por quem tem residência mais próxima do local de trabalho, quem tem menor tempo de serviço ou menor tempo na unidade escolar, e também o mais novo. É óbvio que entre um jovem e uma pessoa idosa, a remoção ela vai se dar por esses critérios, ele deve ser considerado nesse momento. Então, a leitura é muito importante. A organização das classes e das unidades de ensino está na lei. Quero chamar a atenção do direito de petição. Enquanto advogada dessa categoria em alguns municípios, eu sempre vejo profissionais dizendo assim, mas eu solicitei. A gente não solicita para a administração pública de boca, a gente tem sempre solicitar por escrito. A gente tem que guardar provas materiais dos nossos pedidos. É o direito de petição, é o direito de pedir. O servidor tem todo o direito de pedir. A administração vai analisar o pedido dele. Se encaixar nos requisitos da lei, ele tem direito àquele pedido dele. Mas esse pedido tem que ser formalizado. Faz duas vias. Uma para você, comprovando o recebido do órgão, e uma via que vai ficar na administração. Então, isso precisa ser formalizado porque, em caso de indeferimento ou de não resposta da administração pública, cabe você recorrer administrativamente ou requerer por via judicial, contratando um advogado, para que ele mova um processo na justiça e ver resguardado esse direito. Mas se você não faz esse pedido administrativo,
Se pressupõe que a administração não sabe do que você está falando e você não vai ter direito de reclamar isso na justiça, não é? Aí vem esse direito de petição, vem também o Instituto da Prescrição, que todo professor tem que saber, todos os trabalhadores da educação têm que saber que os direitos, eles prescrevem. Numa linguagem mais popular, o direito morre para quem não tem a iniciativa. Então, se você tem um direito e você não pede ele, com 5 anos, esse direito prescreve, não é? Então, por isso, os requerimentos formalmente, por escrito, carimbinho de recebido da administração pública, que é para você ter uma prova e você, eventualmente, ir para a justiça questionar esse direito. E aí, como eu estava dizendo, eu vejo muito profissionais dizendo, eu solicitei, cadê a prova? Doutora, eu não tenho, perdi. Não, você tem que ter uma pastinha sua, que tudo que for relacionado ao seu vínculo de trabalho, você guarda ali, porque daqui a algum tempo você pode precisar disso e está ali devidamente guardado. Vamos entrar para o aspecto que todo mundo gosta, que é o que fala do dinheiro, que é a parte da progressão da carreira. Bem, a progressão da carreira, gente, é uma forma de estímulo ao trabalhador, não é? Todos nós trabalhamos, todos nós nos dedicamos ao trabalho e no final nós queremos um reconhecimento por esse serviço. E nos trabalhadores da educação há um incentivo de que ele tenha uma educação continuada, ou seja, que ele esteja sempre se atualizando, sempre estudando, para que isso reflita na sua qualidade da aula e, consequentemente, no aprendizado do aluno. Então, é um jogo de mão dupla. Eu te estimulo que você continue estudando, aperfeiçoando, se qualificando, para que você traduza isso na sala de aula, os nossos alunos aprendam, se transformem em cidadãos conscientes, né, qualificados para o mercado de trabalho. E, para isso, o profissional da educação tem que estar preparado, não é? Então, quando há essa qualificação, consequentemente, também deve haver um aumento, uma majoração na sua remuneração. E é justamente a progressão horizontal e a progressão vertical, né? Então, a progressão vertical é aquela que você acumula com o estudo, com a qualificação acadêmica. Então, nós temos o nível 1, que seria aquele professor do ensino médio, na modalidade normal. O nível 2, que é quando a pessoa faz uma graduação, e aqui no caso alguma licenciatura específica. Aí já vem o nível 3, que seria a pós-graduação, também voltada para a área da educação. Finalmente o nível 4, o mestrado, e depois o doutorado, o nível 5. Então, uma progressão vertical, nós temos 5 níveis. Então, o professor foi se qualificando, ele vai recebendo mais. Então, o nível 1, que é o piso salarial, é o valor bruto, aquele mínimo que ele deve receber por ser professor. E depois vai ter um acréscimo de 12%, 17%, 20% e 25%, conforme a sua qualificação. Obviamente que se você faz uma graduação, você tem que apresentar para a administração pública o seu diploma, fazendo um requerimento por escrito para a sua mudança de nível. Você mudou de nível, não apresentou para a administração não vai ter bola de cristal para te conceder graduação. Ela também precisa se resguardar de que aumentou o seu salário porque você concluiu aquele curso, aquela especialização, aquele mestrado, aquele doutorado, né? Então, é importante que a gente se atenha a isso. E também tem o intervalo de uma progressão para outra. Você não pode apresentar hoje uma mudança de nível e amanhã apresentar outra. Faz de conta que eu acumulei minha graduação e minha pós-graduação e nunca apresentei. Aí hoje eu decido apresentar. Olha, me graduei. Aí amanhã eu digo, olha, me pós-graduei. Não é assim. Vai ter o intertício. Salvo engano, porque eu acabei copiando os artigos, mas salvo engano são 2 anos. Se eu tiver errado, depois eu corrijo para vocês. Então, além dessa graduação, o artigo 78 coloca lá, atender os requisitos de formação, né? Tem que estar atento ao curso, não ter sofrido uma punição disciplinar nos últimos 6 meses, estar em exercício na função do magistério. Isso aqui são para os trabalhadores profissionais do magistério. Pronto, intertício, 2 anos. Eu copiei sim, eu achei que eu não tivesse copiado e podia falar errado. Ter cumprido o estágio probatório e não pode estar em desvio de função, gente.
Tudo isso é para resguardar a licitude, a regularidade, verdade? Tá, a progressão horizontal, também conhecida como quinquênio, é aquela progressão com o passar dos anos. Então, você passou 5 anos, você vai ter um aumento de 5% no seu salário base. Mais 5 anos, acumula mais 5, então 10. Mais 5 anos, acumula mais 5, então 15. E isso vai até a classe O. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, até o O. A cada um, você aumenta 5 anos, ok? Essa progressão vertical e horizontal, com esses percentuais que eu falei, também cabe aos nutricionistas, aos psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos, ok? Já os operacionais da educação ficam apenas com a progressão horizontal, ou o quinquênio, certo? Isso é importante. Para os profissionais do magistério, também tem outras gratificações, que é a gratificação por regência de classe, a gratificação por aluno especial, a gratificação de ajuda de custo e a de gestão de unidade escolar. Essas gratificações, elas são título precário. O que quer dizer isso? Elas valem enquanto você estiver no exercício dessas funções. Você está com aluno especial, você tem direito a 10% de acréscimo. Você está na sala de aula, você tem direito a 10%. Ou seja, se você está em readaptação de trabalho, saiu da sala de aula e foi para uma outra função, você perde. O título é precário, é enquanto está no exercício da função. Você está trabalhando em locais de difícil acesso, também tem direito a essa gratificação. Ah, não estou mais trabalhando na zona rural, estou na sede, não é difícil acesso, eu vou caminhando, em 10 minutos estou no meu trabalho. Não tem direito, né, gente? E a de gestão de unidade escolar é óbvio. Se você está diretora, você recebe uma gratificação por estar diretora. Deixou de ser diretora, você perde esse benefício. Exceto quando a gente estiver lá embaixo, que a gente vai ver a questão da estabilidade econômica. Mas segura aí. Já a gratificação, gente, que a gente chama de GAP, desculpa, tem a gratificação também de salas multisseriadas. Está em sala multisseriada, recebe 5% a mais. E com observação também que essa gratificação de regência de classe, de 10%, por uma questão de impacto financeiro, foi feito um acordo entre o sindicato e a gestão do município, que ele seria concedido 5% nesse ano de 2020 e 7% no ano de 2021 e 10% a partir do ano de 2022. Esse tipo de majoração, né, proporcional é feito quando você não quer provocar um impacto no orçamento de imediato, ok? Então, esse acordo da categoria com a administração demonstra maturidade, demonstra reconhecimento de situações e você, numa estratégia de você garantir um direito ao invés de perdê-lo, se estabelece esse tipo de progressão, né? De progressão não, de vantagem, é progressão na concessão. Tá, e aí, finalmente, o GAP, né? Ou GAP, que é a gratificação de aperfeiçoamento profissional. Ele já não é um título precário, ou seja, é uma gratificação permanente. Você fez esses cursos de aperfeiçoamento, você já vai ter direito a ele. 3% para cursos de até 120 horas e 5% para cursos de 121 horas até 360. Então, isso é importante estabelecer esse diferencial, porque quanto mais horas de curso, maior a gratificação. Lembrando que ele não pode ser um tipo de curso que já esteja ligado à sua especialização, não é? Eu vou chutar aqui, você se tem uma especialização em pedagogia, você não pode fazer um curso que não é de especialização, voltado também à pedagogia e querer esse gap. Ele tem que ser algo diferenciado, uma qualificação a mais, vamos dizer assim. E todos esses cursos, gente, devem ser reconhecidos pelo MEC. Não pode ser curso sem uma certificação oficial, né? É óbvio. Também o GAP tem um intertício de 2 anos. Não adianta você fazer um curso hoje, fazer um curso mês que vem e querer 3% e 5% de imediato. Não, para cada GAP
você tem que obedecer esse intervalo. O interstício é isso, é intervalo de tempo. Aí eu vou falar agora sobre essa questão do enquadramento, né? Que seria, eu vou ler o artigo, porque ele é um pouco grande, o artigo eu vou ler para a gente poder compreender junto. Ao profissional em educação que tiver exercido por 10 anos contínuos ou 15 anos intercalados, ou seja, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 continuamente, ou 15 anos, trabalhei um ano, não trabalhei o outro, trabalhei mais 3 anos, não trabalhei o outro. Quando eu somo esses anos, se completou 15 anos intercalados, em cargos de comissão ou função gratificada, é assegurada a estabilidade econômica. Ou seja, eu sou diretora há 10 anos contínuos, eu tenho a gratificação de direção. Essa gratificação, se eu deixar de ser diretora, vai incorporar o meu salário. É o que a gente chama de estabilidade econômica, o que eu tinha falado lá anteriormente. Não é enquadramento não, desculpa. Esse é estabilidade econômica. Você tem 10 anos contínuo ou 15 anos intercalados nessa função de confiança, recebendo aquela gratificação. Por isso, você não pode simplesmente ser exonerada do cargo e perder esse benefício. Esse instituto já é aplicado em outros profissionais. O próprio Tribunal Superior do Trabalho já tem várias emendas, jurisprudências nesse sentido e finalmente foi incorporado no plano de carreira de vocês. Isso é uma grande conquista, há de ser reconhecido isso, não é? Já o artigo 98, ele fala assim: fica garantido ao professor em efetiva regência ou que estejam em programas educacionais lotados na Secretaria Municipal de Educação com jornada de 20 horas semanais e que esteja com jornada estendida por mais 20 horas, completando 40 horas, por 15 anos intercalados ou 10 anos consecutivos, o direito ao enquadramento dessas 40 horas semanais. Mediante vaga real, antiguidade e assiduidade, ou seja, você é um profissional efetivo 20 horas, mas você tem uma carga horária estendida completando 40 horas. Por tantos anos, depois de tantos anos, entra um gestor e diz: não vou te tirar. Você também adquiriu estabilidade econômica. Então você vai ter direito a esse enquadramento das 40 horas. Isso é uma forma de promover uma paz espiritual, vamos dizer assim, ao trabalhador. Ele vem com aquele orçamento familiar constituído há muito tempo e ou por uma perseguição política ou por uma incompetência na administração, ele vai e te tira da sala de aula sem observar esses critérios, te desestabiliza financeiramente. Então, com esse artigo, você agora está mais tranquilo. Tem carga horária de 20 horas, extensão de mais 20, tem 40 horas por 15 anos interpolados, né? Daquele jeito que eu falei, pula um ano, pula 2, mas quando soma tudo dá 15 anos ou 10 anos contínuos, você vai ter esse direito. Vaga real, ou seja, a escola que você trabalha está precisando de um professor e te tirou. É vaga real, te tirou por quê? Vai colocar outra pessoa no lugar? Antiguidade, que é o próprio intervalo, e você tem que ter assiduidade. Você não pode ser um profissional que falta, né? O artigo 99 passa a colocar uma obrigatoriedade do Poder Executivo pagar a remuneração do servidor até o 5º dia útil de cada mês, sob pena de correção monetária. Isso é interessante, alguns municípios acabam atrasando. Aí o professor que tinha que pagar um boleto vai pagar com juros, porque não recebeu o salário. Então, ele também precisa ter o salário dele corrigido, né? Agora vamos falar de 2 artigos que são super polêmicos, que é o 108 e o 109. Vamos lá. O artigo 108 fala do quinquênio, não é? Para a concessão do quinquênio, esse que foi criado na lei de 5 em 5 anos, vai começar a contar o prazo agora. Então, daqui a 5 anos, você vai receber um quinquênio. Porém, num acordo entre a administração pública e o sindicato, reconhecendo que o triênio já existia e nunca foi pago, inclusive nós temos mandado de segurança ajuizado, né? E que nós estamos aguardando a justiça resolver essa problemática ainda. Então, num acordo com a categoria, a administração pública reconhecendo esse direito,
ficou definido o seguinte, que vai pagar de forma escalonada, progressiva, não é? Reconhecendo o direito adquirido nos termos da Lei 72 de 2018, sendo que vai pagar um período aquisitivo, um triênio, agora em julho. Em agosto, para quem tem 2 triênios acumulados, vai pagar os 2. E a partir de setembro, para quem tem 3 períodos acumulados, vai pagar esses 3 triênios. Então, isso também, agora observe, o artigo seguinte, ele vai falar sobre aquela lei complementar que o presidente Jair Bolsonaro, diante da pandemia do Covid-19, ele determinou que os municípios, os estados e a União não realizem aumento de remuneração dos seus servidores. Como os senhores bem sabem, a remuneração dos profissionais do magistério é feita através do Fundeb, né? Um fundo que arrecada tributos, diversos tributos. Então, o ICMS, o ITR, o ISS, vários tributos que nós pagamos todos os anos. 25% desses tributos vão para o fundo, que é esse Fundeb. E depois esse recurso é redistribuído entre os estados e os municípios. O ano de 2019 foi um ano que a gente bateu um recorde de arrecadação. Por isso que esse ano houve um aumento no reajuste do piso em 12,84%. Vocês se recordam, né? Então, quanto mais o nosso país arrecada, maior é o Fundeb. Consequentemente, maior é a remuneração dos profissionais do magistério. Todo mundo sabe disso, não é? Então, com essa pandemia, é óbvio que muitos comércios fechados, muitas indústrias diminuindo a produção por conta do isolamento, as nossas arrecadações vão diminuir. Aliás, já estão diminuindo, já teve notícias sobre isso, que nossa arrecadação, nossa economia está abalada. Então, diante desse cenário de uma economia decrescente e não crescente, como foi o ano passado, que houve uma grande arrecadação de impostos, foi decretado isso, foi determinado isso, que as remunerações não sofram aumento nesse intervalo de 2 anos. Então, o artigo 109 fala sobre isso. Essa é uma realidade que a gente goste ou não, ela existe, não é? E aí, no parágrafo 1º desse artigo 109, que fala dessa proibição de aumento de salário, a gente diz, cessada a calamidade pública da pandemia do Covid, né, declarada por ato do Poder Executivo, ou revogado essa determinação do Presidente da República, automaticamente as vantagens que forem estabelecidas, né, as vantagens que majoraram o salário desses profissionais, passam a valer. Portanto, se até o final do ano, vamos sonhar, gente, que inventem uma vacina, que toda a população brasileira seja vacinada e que a economia volte a todo vapor a produzir, aumentando a arrecadação, obviamente o Fundeb também vai aumentar, então perde esse discurso, nosso plano pode ser automaticamente executado. As majorações na remuneração devem ser executadas. Espero que eu esteja sendo clara, eu estou me esforçando para isso. Agora, no parágrafo 2º, a gente colocou, pelo princípio da irredutibilidade salarial, existe um princípio constitucional que diz que as nossas remunerações não podem sofrer decréscimo, não podem diminuir. Então, o que já está garantido hoje, o que vocês já recebem hoje, não podem sofrer nenhuma diminuição. O que a gente não pode passar agora é aumentar a remuneração, infelizmente, porque o nosso plano foi aprovado agora. Se o nosso plano tivesse sido aprovado antes, como a gente já vinha lutando há bastante tempo, isso não estaria acontecendo, não é? Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque em relação ao triênio, nós não estamos aumentando nada. O triênio já existia, só não estava sendo cumprido. Por isso que o prefeito vai começar a pagar a partir de julho, um triênio, a partir de agosto, 2 e a partir de setembro, 3, para quem tem. Então, se você tem 9 anos já com direito ao triênio, a partir de setembro você recebe 3, ok? Em agosto vai receber 2, agora em julho vai receber 1. Bem, gente, tudo isso é fruto de negociação.
Nada disso caiu no colo, nada disso foi reflexo de, né? Não, tudo isso foi negociação, foi luta, reconhecimento. Infelizmente, o plano só saiu agora, então, bem no período da pandemia, bem no período dessa proibição que Bolsonaro determinou, que se o prefeito descumprir, ele sofre implicações na sua gestão, então ele não vai passar por esse risco, é óbvio. Mas se passar dessa calamidade pública, as arrecadações do nosso país aumentarem, todo esse discurso cai por terra e o plano tem vigência imediata. Portanto, para concluir, novamente, sugiro que todos leiam. As críticas vão sempre existir e como eu conversei com Neiva, Ademir e com o pessoal do sindicato, os dirigentes do sindicato, é natural que elas aconteçam, mas é necessário se reconhecer que todo um trabalho foi feito com esse objetivo de finalmente isso sair do papel, e saiu. A gente tem aquele TAC que ainda está em juízo, aguardando o judiciário concluir o processo, não é? Porque uma das cláusulas daquele TAC era que esse plano fosse elaborado, não é? Então, nós temos a questão do triênio, nós temos muitas dificuldades, mas também estamos trabalhando, né? A APLB está trabalhando para que as coisas sejam sanáveis. E isso não é uma luta de uma, duas pessoas, de dois professores, isso é a luta de uma categoria. Como um todo precisa se unir e reverberar, né? Fazer com que todos, de repente, vejam esse vídeo, leiam um plano, fiquem conscientes dos seus deveres, mas também dos seus direitos, passem a cobrá-los da administração pública, entender que nem tudo é como a gente quer, mas é dentro do possível, de forma que esse plano é totalmente constitucional, ele foi feito dentro do período legal, ou seja, não foi feito num período eleitoral como o anterior. Houve um estudo de impacto financeiro, ou seja, dentro da realidade econômica do município, não tem nada estratosférico, não foi colocada uma gratificação de 50%, 70%, que não seria executável, que não seria cumprido. Então, essa lei, portanto, é totalmente constitucional, cumpriu todos os requisitos formais e materiais, foi feito toda uma discussão, um debate, houve vários encontros. Parabéns à PLB pelo excelente trabalho. A gente precisa reconhecer, a gente tem que dar de César o que é de César. Óbvio que daqui a alguns anos, porque a gente sabe que o Fundeb está aí nesse período de transição, né? Se vai ser aprovada uma nova lei ou se o Fundeb vai acabar, é outra preocupação que a categoria tem que voltar a olhar. Então, se de repente esse Fundeb, como se está ventilando aí, tem até a possibilidade do percentual de 60% para remuneração aumentar para 80%. Há proposta nesse sentido. Então, se aumentar para 80%, é óbvio que essas vantagens poderão ser concedidas. Porque se a gente fizer um outro estudo, vai perceber que esses percentuais de 12%, 17%, 20%, 25% é executável. Então, tem todas essas problemáticas, mas também tem soluções, e é isso. Espero que eu tenha sido clara. Estou à disposição para outras dúvidas, não é? E é isso. Boa sorte para todo mundo aí.